sabemos que a cerimônia denominada Natal, ela é muito antiga. Ela data por volta do século V, século VI, já depois de Cristo, onde algumas comunidades de então chamados cristãos passam a adotar subitamente, por decreto, a data de 25 de dezembro para a celebração do nascimento de Cristo. O Império Romano estava sendo evangelizado, o cristianismo estava sendo adotado como a religião oficial do então Império Romano e por um decreto de intenções políticas e de unidade também neste império, com esta nova religião adentrando, cria-se então, estipula-se então uma data, que é a data de 25 de dezembro, a qual o mundo todo celebra o nascimento de Jesus. Nós sabemos, você sabe aí na sua casa, que atualmente ouve-se falar muito pouco a respeito da origem desta data. Ouve-se falar muito pouco até a respeito do próprio nascimento de Jesus. O Natal, infelizmente, ele desenvolveu um contexto mercadológico, comercial muito grande, e isso faz com que a verdadeira, suposta origem da data, que é o nascimento de Cristo, seja algo secundário. Eu começaria perguntando sobre, Abílio Marcelo, qual seria, falando historicamente, as origens desta festa mundialmente conhecida como Natal? Bom, primeiramente, nós estamos aqui não para desfazer a alegria de ninguém que é cristão ou não cristão que celebra o Natal, né? Então vamos deixar aqui claro, Mateus, que a nossa função aqui não é trazer algo de ruim, uma notícia ruim, amanhã, depois da manhã, Natal, e como é que vamos fazer? Não. Nossa intenção aqui é esclarecer a origem, não é? E para isso eu vou dizer que a nossa fonte de pesquisa é a fonte mais comum, mais natural que tem, que são as enciclopédias, né? Qualquer um de nós que tem as enciclopédias em casa, qualquer uma delas vai falar muito bem e muito sobre o Natal. A palavra natalis, ou Natal, né? Ela quer dizer nascimento, né? Então a palavra Natal quer dizer nascimento. Nascimento de quem? De Jesus. E foi o Papa Libério, viu, Mateus? Papa Libério, no ano 354 depois de Cristo. O Papa Libério foi um dos primeiros papas. Foi quando Justiniano, ali na época de Justiniano, apareceu o Papa Libério. E o Papa Libério, juntamente com o Mateus falou, envolvido por uma necessidade dos cristãos de Roma já, né, que já estavam ali se dizendo, a igreja de Roma já havia sim dado os primeiros sinais de um poderio, né, de um controle sobre as igrejas, as demais igrejas que depois vieram se chamar católicas. O Papa Libério, movido por esse sentimento de desejar ao povo uma data do nascimento de Cristo, o Império Romano lutava para ter o poder também dessa nova religião que foi permitida, lembrando você que a religião de Roma era a religião mitraica, e Constantino, no ano 313, permitiu que os cristãos começassem a fazer seus cultos em público, mas sob a condição de um controle. E o Papa Libério, no ano 354, ele publica que Jesus nasceria no dia 25 de dezembro. E por que o dia 25 de dezembro? Muito simples, porque Roma já celebrava no seu império o chamado Natalis Invicti Solis, que a palavra do latim significa nascimento do sol vitorioso. Daí a palavra Natalis Invicti Solis, que gerou a palavra em português Natal. Então o dia 25 de dezembro já era uma festa conhecida em todo o Império Romano. E era um festão, Mateus. Era um festão no Império, porque Roma cultuava o Deus Sol. Então a festa de maior significância em Roma, não é, era o Deus Sol. E aí, como a festa já era celebrada no 25 de dezembro, o nascimento do Sol, pensaram o seguinte: olha, para ter uma aceitação mais rápida, um entendimento mais rápido, cristianismo, né, do cristianismo, por parte do cristianismo, vamos associar a data do nascimento do Sol, né, porque com o nascimento de Jesus. E aí vem umas teorias dizendo que Jesus é o sol do mundo, é a luz do mundo, aquela coisa toda. Então pegam versículos bíblicos e juntam aquela coisa toda. E foi instituído então pelo Papa Libério no ano 354 depois de Cristo essa festa chamada Natal, celebrando o nascimento de Cristo. Mas todo mundo sabe, todo cristão deve saber que Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro.
Mas, Rabino Marcelo, então, no ano 354, esta festa, então, é estipulada, decretando-se nesse dia de 25 de dezembro o nascimento de Cristo, para fazer com que o Império tivesse uma aceitação melhor do cristianismo. Só que ao longo dos séculos, outras tradições de outros povos e religiões adentraram nessa festa chamada de Natal, e isto resultou numa variedade de símbolos que nós temos hoje. Sim, Vamos sim. começar a falar então de alguns símbolos que as pessoas conhecem e as origens desses símbolos para que as pessoas possam ter um entendimento claro sobre essa festa na atualidade. Então vamos lá. O primeiro símbolo que nós vamos falar é a árvore de Natal. Essa é a mais Essa famosa. é a né? mais famosa. Então a árvore, Mateus, ela datou-se do ano 800 depois de Cristo, na época de São Bonifácio. Nós temos até um slide. Tem um slide aí? Olha lá, então. Os pinheiros, né? Vamos começar com os pinheiros, né? Os pinheiros tiveram origem na Escandinávia, onde se sacrificavam ao deus Thor. Jeremias, no capítulo 10, verso 3 e 4, aí Jeremias, capítulo 10, verso 3 e 4, vocês vão ver aí o que Jeremias falou. Jeremias, já atentando ao costume pagão de enfeitar árvores, Jeremias disse: porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque uma árvore, com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos firmam para que não se mova. Aí não só o enfeite da árvore, que aí mostra, mas o contexto aqui de idolatria, né? De fazer... tirou a árvore do local dela. Tirou do local, fixou do local, enfeitou de prata e ouro. Então esse ato de enfeitar a árvore, o próprio profeta Jeremias, na época dele, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, já havia esse costume de enfeitar árvores, né? Então a árvore tem origem germânica, e ela foi incorporada ao Natal, né, que já tinha sido decretado a data lá no século IV, mas somente no século IX, com São Bonifácio, que incorpora essa origem do pinheiro, que era da Escandinávia, e depois também a árvore de Natal. Na verdade é um grande sincretismo, né, porque o cristianismo começa a chegar, ele sai de Roma, começa a adentrar, subir a Europa, alcança essas religiões celtas e nórdicas. Então começa a adentrar, as pessoas aceitam o cristianismo, mas elas querem incorporar elementos das suas próprias religiões, né? Então criou-se esse conglomerado de tradições e o Natal começa a se diversificar. E isso é até um certo ponto de vista normal. Hoje também o Evangelho, quantas mudanças já ocorreram no Evangelho, na Palavra de Deus, pelos americanos, pela cultura americana, né? Então, se você pega a cultura americana, hoje você pode falar várias simbologias que foram criadas com os americanos na interpretação do Evangelho, assim também como os chineses. Muito bem. Então, nós falamos aqui um pouco da árvore, né? A árvore com origem germânica, que era um costume dessas religiões celtas, de se enfeitar pinheiros para então celebrarem, acho que até a deusa da fertilidade. Tinha um detalhe com a deusa da fertilidade, que eles então faziam orgias e tinham relações ali debaixo daqueles pinheiros. E esta cultura, infelizmente, ela foi incorporada... No dia 25 de dezembro, celebrando o Natal. Incorporou-se a data do 25 de dezembro com a cultura da árvore, de se enfeitar a árvore. Isso é vigente até o dia de hoje. Rabino Marcelo, nós temos um exemplo aqui, e eu fiz questão de parar um pouco nesse símbolo, que é a respeito do presépio. E eu queria que o pessoal de casa prestasse atenção que todo o presépio, existem 5 elementos que são fundamentais. Até o próprio Vaticano tem uma orientação, né, para que os presépios não fujam deste padrão. Isso é o mínimo que eles devem ter. Olha, a imagem de José, a imagem de Maria, num ambiente, né, numa manjedoura, ali o menino Jesus, né, bebê, sendo ali, ele está ali. E repare, Rabino Marcelo, nesses 2 animais que toda representação de presépio possui. É o boi e o jumento. O boi e o jumento. Vamos passar para o próximo? Esse já é um santuário, no santuário de Fátima, lá em Portugal, um presépio contemporâneo, um presépio moderno. Veja, Rabino Marcelo, ali a imagem de José, Maria, o menino Jesus, assim chamado, e lá estão os 2 animais novamente, o boi e o jumento, né? Vamos passar mais um.
nós temos aqui outra representação. Você vê que as pessoas podem usar vários animais, vários contextos, mas o presépio oficial sempre possui a figura de José Maria, o menino Jesus e os dois animais. Pesquisando um pouco da história deste símbolo, nós vamos ver que São Francisco de Assis, lá na Itália, em 1224, na cidade de Greccio, lá na Itália, o São Francisco de Assis era um evangelista. E ele quis então explicar para os povos, os bárbaros, né, os ainda restantes bárbaros no norte da Itália, ele quis explicar sobre o evangelho, sobre o nascimento de Cristo. Então ele bolou, para não fazer uma encenação teatral, ele bolou uma encenação fixa. Surgia assim o primeiro presépio. Ele vai então para uma floresta, para uma área florestal ali próximo à cidade de Greccio, e ali ele faz em tamanho natural o primeiro presépio que nós temos relato. E ele faz questão de colocar ali os dois animais, o boi e o jumento. E ele mesmo descreve o porquê dele ter colocado esses dois animais ali. Ele mesmo faz uma citação, Rabino Marcelo, do profeta Isaías. São Francisco de Assis, ao explicar sobre a sua primeira construção presepial, ele cita Isaías capítulo 1, verso 3. Então, vou explicar para você agora a razão pela qual Francisco de Assis colocou esses dois animais e não outros animais no presépio. Nós começamos aqui o capítulo 1 do livro de Isaías, e no versículo 2, Isaías diz: ouvi, ó céus, né, Deus falando através do profeta, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus começa exortando o povo de Israel. Não é? Então, no versículo 3 ele diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então você vê que, na verdade, Francisco de Assis ele mesmo declara que ele quis colocar esses dois animais ali como um testemunho eterno aos próximos presépios que fossem feitos, que Israel havia rejeitado o Messias. Né? Quer dizer, eles estão olhando ali para o Messias numa situação de humilhação. Eles estão ali sendo denegridos, né, na imagem feita por Francisco de Assis. Mas nós sabemos, você sabe comigo, que Deus exorta quem ama. Deus jamais rejeitou o povo judeu. O próprio profeta Isaías, em várias passagens, principalmente no capítulo 44, fala palavras de amor a Israel e como Israel é importante para o mundo e para a igreja também. Então nós vemos que foi um ato de antissemitismo claro, antissemitismo nítido, colocar os dois animais simbolizando a descrença de Israel em relação ao Messias. E você sabe, Deus mesmo colocou escamas nos olhos para que não vissem e tampões nos ouvidos para que não ouvissem até a plenitude dos gentios, assim diz a palavra. Então o próprio Deus é que orquestrou toda essa história que nós temos do Messias, e seria uma injustiça muito grande, como é uma injustiça muito grande, representar o povo de Israel através de dois animais, baseados, distorcendo um versículo tão lindo desse como sendo do profeta Isaías. Então eu quis dar uma paradinha aqui para falar mais sobre o presépio. Agora, Rabino Marcelo, e o Papai Noel? Que famoso Papai Noel. O grande Papai Noel. Como é que é a origem do Noel? O São Nicolau, ele foi adotado como patrono na Holanda, patrono das crianças. E no dia de São Nicolau, desenvolveu um costume na Holanda das crianças colocarem sapatinhos na janela e passava São Nicolau, não era o Papai Noel. Uhum. Era São Nicolau. Ele faz isso realmente, né? No dia do Natal, ele na verdade, São Nicolau não. Ele foi tomado como patrono das crianças, ele estava lá na Ásia, em Mirra. Mas tomaram o São Nicolau como patrono, ele já havia morrido, e o costume ficou. E nesse dia de São Nicolau, alguém, sei lá, passava nas casas, quem colocava o sapatinho nas janelas, essa pessoa, no dia de São Nicolau, colocava bala e caramelos para as crianças. Então, isso também foi incorporado ao Natal, a figura do Papai Noel. E por que ele é gordo, barbudo? Porque esse foi o retrato que se pintou de São Nicolau. Um velho barbudo, gordo, né? Gordinho, amoroso, né? Amoroso, meio, né? E aí foram também adaptando o Papai Noel, né?
A cor vermelha chama mais atenção. A vermelha, né, foi em 1946 com a foi Coca-Cola. A Coca-Cola pôs o Papai Noel vermelho. Né? Bom, então as coisas vão se incorporando. Agora, e tal de Papai Noel descer pela lareira? Você sabe por quê? Por causa da deusa Herta. A deusa Herta era uma deusa lá da Noruega. Ela fazia o seguinte, ela descia pela lareira e trazia a sorte aos lares. Então, o que eles fizeram? Aí eles juntaram os fatos, né? Papai Noel, São Nicolau, dá presente e ele vai sair pela lareira, que já era uma cultura popular, toda criança sabia. Quem desce pela lareira é a deusa Herta. Só que agora vai descer o Papai Noel. Mais uma vez um sincretismo religioso aí. E aí a coisa foi, aí que aparece a lareira, o Papai Noel. Agora, Rabino Marcelo, o mais importante, que é para esclarecer as pessoas que estão em casa nos assistindo, a respeito desta data. Tudo bem que Jesus, historicamente, sabemos que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, isso até é um fato não muito difícil de se ter acesso. Agora, quando ele teria então nascido? Bom, nós temos aí duas correntes. A primeira corrente de teólogos dizem que Jesus nasceu no mês de abril e maio, ou março, abril ou maio, dependendo do calendário, na festa da Páscoa, não é? A Páscoa é a primeira festa do calendário judaico. Então a primeira festa do calendário litúrgico judaico cai no dia de Páscoa, que é o 14º dia de Aviv, que dá março ou abril, né? Muito bem. E a outra corrente, da qual essa eu que introduzi, se eu posso dizer assim, fui um dos pioneiros que introduziu no Brasil, que Jesus, Yeshua, provavelmente nasceu em setembro ou outubro, que daria exatamente na festa de tabernáculo, que corresponde ao mês de Etanim. Agora, o que é interessante, essa tem prova bíblica, a Páscoa não, é uma suposição. Agora, que Jesus nasceu em tabernáculo, há duas evidências muito fortes. A primeira é que João capítulo 1 diz que Yeshua, Jesus, se fez verbo e tabernaculou entre nós, né? Então ele fez habitação. Então o nascimento dele é habitar na terra. Ele saiu dos céus, concebido por uma mulher, pelo Espírito Santo, nasceu, né, de Maria, e então ele tabernaculou com os homens por 33 anos e meio. E a segunda questão é que eu quero perguntar a você como nós vamos conduzir para mostrar esse cálculozinho simples, mas que é necessário citar algumas evidências. Talvez antes de mostrar o cálculo, vamos falar por que Jesus não nasceu no dia 25. Vamos começar falando por que as provas com quais ele não nasceu no dia 25. Então, a primeira prova... Não é muito difícil de visualizar também. Não, muito fácil. Foi decretado o recenseamento de César Augusto, né? Então, nós sabemos que no inverno, em Israel, você que já morou em Israel sabe, ali neva, Jerusalém neva, né? Então, no deserto não. Mas Jerusalém, todo o Oriente Médio, ali os países árabes, neva. Então, jamais se faria um recenseamento ali na região do Oriente Médio durante o inverno. As pessoas não se locomovem, não havia ônibus, não havia avião, não havia trem, não havia carro, não havia... Quer dizer, o transporte era lombo de burro. Então, e o burro também não foi feito para andar na neve. Quer dizer, então a neve para tudo, né? Então, dificilmente, em Lucas 2:1 fala que foi feito um recenseamento, então não pode ser dia 25 de dezembro. Nunca ninguém faria um recenseamento no inverno. Né? Depois, Lucas 2:8, Mateus, fala que os pastores, quando Jesus nasceu, estavam guardando as suas ovelhas à noite. Mateus, quem já enfrentou um inverno de 0 graus ou abaixo de zero, nenhuma ovelha resiste ao inverno de 0 graus. Nenhum pastor pastoreia na neve. De pastorear na neve eu nunca vi, porque na neve não se pastoreia. Durante o inverno, as ovelhas são acolhidas dos seus apriscos, que são cobertos, tampados, né? Então está aí uma segunda evidência. Uma terceira evidência, Lucas 2:12, fala que Jesus nasceu numa manjedoura. Ninguém vai colocar manjedoura é o ar livre. Como é que você vai colocar com 0 graus centígrados uma criança? Não sobrevive de jeito Não algum. Sobrevive, nem Maria teria condição. Quem já andou na neve sabe que a primeira coisa que você queima é o rosto, né? Você queima o rosto e tal. Então, essa é uma terceira evidência. Agora como então nós podemos ter uma ideia bíblica de quando nasceu Jesus? Eu acho que o segredo está todo no livro de Lucas e também em 1 Crônicas 24. E lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 5, fala que Zacarias era o 8º turno
que estava cumprindo o 8º turno no templo, Zacarias, que é o pai de João Batista. E naquele exato momento, Zacarias é chamado do turno de Abias. E onde é que você acha isso na Bíblia? Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, a partir do verso 7. Lá vai mostrar os turnos do sacerdote. Então, você vai... A grande hipótese, o grande ponto vulnerável dessa tese que eu vou falar agora está justamente aqui. Se os sacerdotes fazem rodízio, a pergunta é: qual seria a data mais importante do calendário hebraico para se começar o rodízio? Eu acho, se eu fosse fazer um rodízio, eu vou começar numa data importante que ninguém, né? Porque eram 24 turnos de sacerdote durante um ano. Ou seja, 2 sacerdotes por mês, cada um ficava 2 semanas de plantão no templo ali, direto e reto, né? Então, lá se você vai em Êxodos capítulo 12, no verso 1, e também Deuteronômio 16, 1, vocês vão ver que a Bíblia diz assim: o dia mais importante do calendário, né, do calendário judaico ali, o mais importante do ano, é a festa de Páscoa, 14º dia de Aviv para o 15º dia. Ou seja, era inclusive o início do ano judaico. O início do ano. Então o início do ano litúrgico está lá em Êxodo capítulo 12, no verso 1 e 2, que o início do ano litúrgico se dá em Páscoa. Então, Mateus, é o bom senso, se os sacerdotes iriam fazer o rodízio, o revezamento dos turnos, vamos começar no dia mais importante do ano, que é o primeiro dia do ano, biblicamente, que vai dar no mês de março e abril. Então lá estava Zacarias, e ele era o 8º turno. Opa! Se era o 8º turno, você agora vai fazer uma continha comigo. Olha, se a festa caiu em março ou abril, vamos pegar março, né? Pode ser março ou abril, isso não vai fazer diferença. Então, se você pega março, 2 sacerdotes. Abril, mais 2 sacerdotes, 4. Depois maio, mais 2 sacerdotes, 6. E junho para julho, mais 2 sacerdotes, 8. Então, como ele era o 8º dia, o mês era junho ou julho. Ele era o 8º turno, né? O 8º turno então, caía, sempre, todo ano cairia, ou em junho ou em julho. Por que eu falo junho e julho? Porque o calendário hebraico dá no meio do nosso mês, né? Exatamente. Ele dá no meio do nosso mês, por isso você pega junho e julho. Agora, o que diz Lucas? Lucas diz lá no capítulo 1, do verso 26... Não é? 23, a partir de 23 diz que Isabel, o Zacarias e Isabel não tinham filhos. E o anjo anuncia a Zacarias, estando ele no templo, no 8º turno de Abias, o anjo dá a notícia: Zacarias, sua mulher conceberá e você será pai. Ele estava aí falando do nascimento de João Batista. Então, se ele estava em julho, ou junho, ou julho, naquele momento... Não é? O anjo não ia avisar isso com um ano de antecedência. Ele avisou ali: olha, sua mulher acabara o João Batista de conceber. Foi ali. Então, o entendimento bíblico o anjo falou assim: ó, sua mulher conceberá. Então, conceberá a partir daquele momento. E aí nós vemos direitinho. Então, se você contar, ter no mês de junho ou julho, que Isabel ficara grávida de João Batista... Em junho. Aí, o que acontece lá em Lucas 1:26? Lá em Lucas 1:26 diz... que estando Isabel no 6º mês, aqui a grande... As pessoas entenderem realmente a matemática. O grande ponto da matemática é agora. Em Lucas 1:26 diz que Isabel, estando no 6º mês, ela recebeu a visita de Maria, que acabara de ficar grávida. Ora, então, vamos fazer a continha. Que mês Maria acabara de ficar grávida? Foi no 6º mês de Isabel. Então vamos contar junho. Então vamos contar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então Maria foi visitar Isabel, estando ela no 6º mês, em dezembro, né? Ou finalzinho de novembro ou dezembro. E ela acabara de ficar grávida, tanto assim que quando ela encontra, né, a famosa, João Batista, que as crianças pularam do ventre, né, pularam no ventre. Então o que acontece? Ali ela ficara grávida. Então, se ela ficou grávida ali em dezembro para janeiro, então vamos contar, janeiro é mês 1, com 9 meses dará em setembro. Então, essa é a grande e simples conta. Jesus nasceu provavelmente durante a festa de tabernáculo, no mês de setembro. Não é muito fácil a conta. Que é a festa que celebra Deus habitando em nós. A palavra, aí você tem que partir para o grego, lá no capítulo 1 de João,
verso 12 fala, e Jesus esquenezei. Esse esquenezei do grego é tabernaculou entre nós. Então faz muito sentido, de acordo com João 1, e de acordo com essa matemática tão simples, né, de Isabel e Maria, estando ela no 6º mês, Maria fica grávida, eu sei o turno de Abias, que era no mês de maio e junho, então fazendo essas continhas tão simples, chega a essa conclusão que Jesus nasceu. Agora, eu pessoalmente creio que Jesus nasceu em setembro. Creio, porque tem sentido, tem base. A festa tabernáculo é a festa das tendas, é uma data muito profética, né? Agora, tem até uma matemática ainda mais simples do que essa, que eu ouvi uma vez lá em Israel, entre alguns judeus messiânicos, que é a seguinte. No Evangelho de Marcos, relata que Jesus morreu aos 33 anos e meio. Ou seja, aos 30 anos ele começa o seu ministério e 3 anos e meio ele morre. Então, o que acontece? Se o ministério dele durou 3 anos e meio, e nós sabemos a data de morte, que foi exatamente um dia depois de Páscoa, se ele morre em Páscoa e o ministério dele durou 33 anos e meio, subtrai esse 33 anos e meio e nós vamos ver exatamente setembro, né? Porque a Páscoa judaica ela sempre dá em abril ou março. Essa conta é a mais fácil. Agora eu vou te falar uma razão teológica, A razão teológica é o seguinte, Mateus. Gente, que tem a ver o menino Jesus, o nascimento de Jesus com a minha salvação? Nada. A festa que tem a ver com a minha salvação chama Páscoa, é a morte dele e a ressurreição. Então essa é a base do cristianismo. E o menino Jesus não pode salvar ninguém. O menino Jesus não vai salvar ninguém. Então por que a Bíblia não deu essa data? A Bíblia poderia ter dado, ela deu o dia de Páscoa, deu o dia... Quantos dias a Bíblia já forneceu? Nós sabemos até o dia de tabernáculo, o último dia da festa tabernáculo, 21º dia do mês. Então a Bíblia deu tantos detalhes, não daria de Jesus, sabe por quê? Para que não acontecesse isso que está acontecendo. As pessoas vão dar importância ao menino Jesus e o menino Jesus não pode salvar. Quem vai salvar é aquele Jesus 33 anos e meio que morreu naquela cruz, que Jesus morreu, Cristo, ressuscitou, homem. Ele homem, maduro, filho de Deus. A ressurreição é que me importa, que traduz simbolicamente e espiritualmente o meu novo nascimento. Você está entendendo? Então o menino Jesus, a Bíblia, por não ter dado essa data, embora a gente ache essas datas facilmente, mas ela não deu isso claramente, na minha opinião pessoal, para que o pessoal não desse uma data e não idolatrasse Jesus no dia do seu nascimento. Porque quando a ênfase do cristianismo não é o nascimento, mas a morte. A morte foi ordenada para que celebrássemos, né? A pessoa que nos assistiu, que pela primeira vez teve o conhecimento da origem dessa festa. Muitas vezes a pessoa até se assusta, né? Porque a pessoa às vezes não sabia das origens do Natal. Como é que fica agora a posição do crente em Yeshua? Quer dizer, o mundo todo celebra essa festa. Quase todas as igrejas, denominações cristãs, apoiam e celebram também essa festa. Como que deve ser a posição, então, do discípulo de Yeshua? Bom, nós mostramos que não há base bíblica para essa celebração para o crente, né? Porque o crente tem entendimento, ele tem o Espírito Santo de Deus, não é? Ele sabe que não tem essa ênfase no nascimento de Yeshua, mas senão a morte dele e a ressurreição dele, que é a base da nossa fé. Agora, a pessoa que não é crente, ou que não é cristão, ou que é cristão, mas não pratica e não sabe, o que eles celebram? É a festa que um Natal não pode faltar, começar dos Estados Unidos. O peru, né? O peru, o leitão de Natal, as comidas de iguaria, as nozes, avelãs, as panetone. Castanhas. Agora, panetone entrou agora. Panetone foi depois que você nasceu, começou a gostar de panetone. Na minha época, não tinha panetone, Natal, não é? Então, hoje, o Natal disputa a melhor mesa, né? Então, virou uma festa infelizmente, Mateus, da comilança, da bebedice. E hoje eu recebi um e-mail muito interessante, para dar um e-mail para mim de Natal, e falando assim, Jesus falando, né, eu estou muito triste, porque no meu dia eles comeram, beberam, mas esqueceram que era meu aniversário, ninguém me deu os parabéns. Jesus falando desse slide que eu recebi pela internet. Eu fiquei pensando, gozado, tem uma certa lógica, né? Todo mundo bebe, come, dá Feliz Natal, mas ninguém sabe o que é Feliz Natal, ninguém sabe o que é o nascimento de Yeshua. Esquecer de cumprimentar o aniversariante. O aniversariante agora, Jesus está querendo cumprimento desse dia, não. Agora, o que é o Feliz Natal? Feliz Natal, desejar Feliz Natal. Olha, eu não gosto de desejar Feliz Natal. Eu prefiro ser mais honesto e falar assim para os meus amigos que não são cristãos,
boas festas. Eu prefiro desejar boas festas. Aliás, já estou desejando a você boas festas. É diferente do que falar Feliz Natal. Porque Feliz Natal significa Natal não é nascimento. Então, bom novo nascimento de Jesus no seu coração. Você me perguntou como é que o crente, então, né, pode celebrar. Porque a situação é a seguinte, o judeu, não há problema, porque o judeu nunca celebrou Natal, nem o messiânico também celebra Natal. Há até eu quero deixar aqui claro para vocês, os judeus, tanto o messiânico quanto o não messiânico, a data de Natal é um dia muito bom para o judeu, porque ele vai no cinema, o cinema é vazio. É vazio. Né? Ele vai num restaurante de comida chinesa, que os judeus gostam muito de comida chinesa. É um dia também que ele tira de folga. Mas eu digo em relação ao crente, a pessoa que está inserida ali numa denominação evangélica, numa igreja, e ele às vezes tem esse entendimento do Natal, mas ele está rodeado, ele está inserido num contexto onde se celebra o Natal. Ou às vezes o pai de família que tem esse entendimento assistiu hoje o programa, como é que às vezes ele é convidado para uma ceia de Natal, como é que esta pessoa deve se portar? Se eu tenho um entendimento do Natal, primeiro eu não vou celebrar Natal, eu jamais enfeitaria uma árvore, pôr uma guirlanda na porta, eu não vou fazer, isso são costumes pagãos, isso não tem nada a ver com a nossa fé, não é verdade? Então, primeiro eu vou discernir, né, o verdadeiro Natal, desse Natal que está por aí. Então seja sábio. Por exemplo, eu posso dar aqui o testemunho que aconteceu na casa do seu avô? Vou dar o testemunho. Por exemplo, o meu sogro, ele gosta do Natal, né? Eu gostava de Natal. Então o que acontece? Eu chegava lá e falava, olha, eu vou ao Natal, mas eu quero que o senhor me dê a palavra na hora da ceia, eu quero falar 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Eu me lembro que o meu Natal falou assim, você pode falar 2 minutos. E eu falei. E o que eu vou falar em 2 minutos? Que o Natal simboliza Jesus nascer no seu coração. Natal, para mim, o meu Natal é 23 de agosto, foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Então vamos entregar a nossa vida a Jesus, vamos viver com Ele, vamos crer na salvação que Ele nos traz, na ressurreição dEle. Então você pode dar uma mensagem de evangelismo, das boas novas do Natal, de uma ceia de Natal. Agora, pode trocar presente ou não, isso depende da sua família. Se a sua família te respeita, e há um respeito mútuo, a gente pode colocar a coisa mais claro. Mas se não há esse ambiente de uma clareza, a gente pode também ser sábio e omitir ali o seu conhecimento e tentar até expressar de uma maneira mais concreta a verdadeira mensagem de Natal. Muito bem, então fica claro para você que está... Presente dos meninos, esquecemos de falar, né? Porque é uma situação, às vezes, nós vemos algumas pessoas que às vezes têm contato com o judaísmo messiânico, ou às vezes pesquisa por conta própria sobre o Natal, e as pessoas tomam às vezes uma atitude muito enérgica, muito extremista com relação ao Natal, e ela acaba passando um péssimo testemunho com isso. Então, afastam a família, os familiares. E afasta a família, traz divisão na família, então nós não queremos isso. O Ensinando de Sião não está aqui para estragar o seu Natal. Nós estamos aqui para trazer esclarecimentos, trazer luz, trazer a verdade. Bênçãos. E para que você também seja sábio, como o Rabino Marcelo disse, para que você saiba levar o verdadeiro sentido, né, do nascimento de Yeshua, de Jesus no seu coração, né, para que você não cause nenhuma cisão aí também no seu ambiente familiar. Agora, um aspecto do Natal também muito comum são os presentes, né? Como é que fica então a posição do crente, por exemplo, às vezes os filhos, né? Todos os coleguinhas recebem presentes nessa época. Como é que fica o filho daquela pessoa que entendeu o Natal, mas está relutante, ele não sabe se presenteia, se não presenteia? Sim, se você é messiânico, judeu messiânico, que não celebra o Natal, e para não trazer um desconforto com os netos e os filhos, a gente usa no messianismo celebrar o Hanukkah. Olha, no mundo judaico é assim. No mundo judaico é assim. Celebramos Hanukkah, que é a festa da dedicação, que agora foi semana passada. Então ela cai sempre pertinho do Natal, antes do Natal. Então, e a Hanukkah tem um costume de trocar presentes. Então, por exemplo, para os filhos você pode dar presentes, né, de Hanukkah, mas não de Papai Noel, de Natal. Você vai ganhar um presente de Hanukkah. Então, as crianças, comparando com outras crianças, ela vai até ficar mais feliz que ela vai ganhar primeiro. Vai ganhar e a criança vai adorar Hanukkah porque vai ganhar presente mais cedo. Agora, se você não é do movimento judaico messiânico, você pode também usar outros argumentos e dar presente. Por exemplo, você pode falar assim com o seu filho, olha, porque você passou de ano, você tirou notas boas, eu vou te dar um presente. Então, alguns anos na minha casa, eu fiz isso, né? Dava presente quando os meninos apresentavam boas notas, né? Você pode gratificar pessoas com N motivos,
mas não necessariamente o nascimento de Jesus, ou Natal, ou Papai Noel, né? Papai Noel é uma mentira, e nós não devemos ensinar mentira aos nossos filhos, nem iludir, nem tirar retrato com Papai Noel, porque são coisas de ilusão, né? Nós temos que construir nossos filhos dentro de uma crença verdadeira e saudável. É verdade. Né? Então, nós temos, então deve ser a posição do crente em relação ao Natal. Quer dizer, é uma coisa que, né, Rabino Marcelo, eu acho que o próprio Espírito de Deus também vai convencendo, vai adestrando, orquestrando o ambiente. Né? Por exemplo, nas empresas, você tem lá o amigo secreto, o amigo oculto. É, o amigo oculto. Já me perguntaram, eu sou judeu messiânico, ou eu sou cristão que entende o verdadeiro sentido do Natal. Posso eu entrar no amigo oculto ou não? Minha resposta é: entre. Você pode dar o presente, aproveite para fazer uma mensagem sobre Yeshua, aproveite sobre a salvação. Estrategicamente para abençoar. É verdade. Né? Agora, se você não entra, o que vai acontecer? Por que você não entra? Aí você vai cair naquela fraqueza de falar: eu não entrei no amigo oculto porque eu sou contra Natal. Então você vai ficar antipatizado na empresa, com o chefe, com os amigos, com os colegas. Eu acho que isso não é por aí, né, que nós vamos nos relacionar bem com o nosso próximo. Então, você tem que ter o discernimento. Tendo o discernimento, pode entrar nos amigos ocultos, aproveite, como eu disse, para desejar uma mensagem realmente profética e abençoadora. Muito bem. O programa Torá em Debate vai ficando por aqui. Eu passaria aqui ao Rabino Marcelo, então, para as suas últimas considerações. Meu amado telespectador, com grande alegria, com carinho, eu quero me dirigir a você com muito respeito, com muito amor, e dizer que nós não estamos aqui, como o Mateus disse muito bem, para cancelar e estragar o Natal de todo mundo, não. Queremos trazer luz, queremos trazer a mensagem verdadeira de Yeshua. Não o que dizem que Yeshua falou, mas o que realmente ele disse, ele se expressa na sua vida através do nosso testemunho, né? Então, que você aproveite esse momento final de ano, aproveite também aí esse período de festas, né, para falar de Deus, para testemunhar a verdadeira mensagem do Natal. Yeshua viver nos nossos corações. O meu verdadeiro Natal, eu pessoalmente, aconteceu no dia 23 de agosto. Esse é o meu Natal, é o dia, até hoje eu reúno com meus filhos, né? Ano que vem vou reunir até com meus netos, no dia 23 de agosto, para celebrar o dia que eu e minha casa fomos salvos, né? Esse foi o verdadeiro Natal para mim, é o dia que eu celebro, que eu presenteio, que eu me alegro. Agora, a festa que o Papa Libério instituiu, vamos trazer conhecimento, vamos trazer sabedoria, vamos ser luz para o mundo, não é? Eu creio que agindo assim, estaremos agindo com sabedoria, em paz, sem tomar uma posição fanática ou ortodoxa contra o Natal. Não é isso. Nós temos que ser luzes para aqueles que nos cercam. Que Deus os abençoe. Shalom, vrahot, paz e bênção, e até a próxima. Um abraço para você, um caloroso shalom, e até o próximo programa Torá em Debate.